A anatomia da esperança. A descoberta pela medicina moderna do poder da emoção no combate às doenças. Pelo Dr. Jerome Krupman. Tradução S. Duarte, editora Objetiva, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, apoie a seu vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível contribuir tornando-se membro aqui do canal. Atualmente, o canal conta com apenas 3 membros, que são a Joyce, o Igor e o Luiz. Muito obrigada a vocês 3. Também é possível contribuir comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. O link para tal também está no descritivo. E eu deixo meu agradecimento especial para minha tia Ana Lúcia, que me emprestou este livro. Muito obrigada, minha tia. Peço para que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Introdução. A anatomia da esperança. Por que motivo algumas pessoas conseguem ter esperança ao enfrentar doenças graves e outras não? Será possível que a esperança consiga realmente mudar o curso de uma enfermidade, ajudando os pacientes a vencê-la? Busquei respostas a essas perguntas nas vidas de diversos pacientes, dos quais tratei ao longo dos últimos 30 anos. Isso me fez descobrir muitas coisas, desde a ausência completa de esperança até onde já seria impossível que ela desaparecesse. No caminho aprendi a diferença entre a verdadeira e a falsa esperança, e reconheci os momentos em que imaginei totalmente que esta última se justificasse. Também houve ocasiões em que os pacientes afirmaram seu direito a ter esperança, e eu achei equivocadamente que não tinham razões para isso. Mas eles sobreviveram, por haverem se aferrado à esperança quando eu não fui capaz de fazê-lo. E uma mulher, dona de profunda fé, me mostrou que mesmo quando já não existe esperança para o corpo, sempre há esperança para a alma. Cada pessoa me ajudou a perceber uma nova dimensão da anatomia da esperança. A esperança é uma das nossas principais emoções, mas frequentemente temos dificuldades quando precisamos defini-la. Muitos de nós confundimos esperança com otimismo, que é uma atitude dominante de que as coisas vão melhorar. Mas a esperança é diferente do otimismo. A esperança não decorre de que nos aconselhem a ter pensamento positivo, ou de que nos deem uma previsão exageradamente cor-de-rosa. Não, ao contrário do otimismo, a esperança se baseia na realidade sem disfarces. Embora não exista uma definição uniforme da esperança, encontrei uma que parece englobar o que meus pacientes me ensinaram. A esperança é o sentimento de exaltação que experimentamos ao vermos, com os olhos da mente, o caminho em direção a um futuro melhor. A esperança reconhece os obstáculos importantes e as armadilhas profundas ao longo da jornada. A verdadeira esperança não comporta a ilusão. De olhos abertos, a esperança nos dá coragem para encarar os acontecimentos difíceis, eventualidades e capacidade de superá-los. Para todos os meus pacientes, a esperança, a verdadeira esperança, mostrou ser tão importante quanto qualquer medicamento que eu pudesse receitar ou procedimento que eu pudesse executar. Somente cheguei a perceber isso quando minha carreira já ia bem adiantada. Durante meu aprendizado nas salas da escola de medicina ou nas aulas práticas nos hospitais, víamos os pacientes como se fossem quebra-cabeças fascinantes. Fazer o diagnóstico e encontrar a melhor terapia era essencialmente um trabalho de detetive. Explorávamos as histórias de vida dos pacientes, procurando pistas. O passado familiar, as experiências no trabalho, as viagens, os hábitos pessoais e o relacionamento nos forneciam sugestões para resolver o mistério clínico. O histórico familiar dava informações sobre genes hereditários e sobre a forma pela qual estes predispõem a uma ou outra enfermidade. O local de trabalho permitia vislumbrar a possibilidade de exposição a produtos químicos carcinogênicos ou a metais venenosos. As viagens poderiam haver produzido contato com agentes patogênicos desconhecidos, existentes em regiões longínquas do mundo. Os hábitos, como o do fumo ou da bebida,
poderiam suscitar patologias. E os relacionamentos ajudavam a revelar doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a AIDS e a gonorreia. Resolver um caso complexo e identificar o melhor tratamento é sem dúvida uma experiência altamente gratificante. Mas as experiências passadas e a história de vida dos pacientes dão aos médicos a oportunidade de explorar um outro mistério. De que maneira a esperança e o desespero influenciam a equação da cura? Durante quase 3 décadas pratiquei hematologia e oncologia, tratando de pacientes com câncer, enfermidades do sangue, AIDS e hepatite C. Também trabalhei em meu laboratório estudando os genes e as proteínas que essas enfermidades alteram. Durante grande parte desse tempo, à cabeceira dos doentes ou no laboratório, deixei de levar em consideração o impacto da esperança nas doenças de meus pacientes. Claro que sabia da sua existência, mas tratava de focalizar a atenção na interpretação dos exames de laboratório, na leitura de tomografias e no estudo de biópsias, coisas essenciais para o diagnóstico e o tratamento, porém insuficientes. O que faltava tinha de ser aprendido pela experiência. Era preciso que eu fosse objeto de um teste, não uma prova acadêmica em papel, e sim o teste de superar a adversidade, tanto como médico quanto como paciente. Existe vasta literatura não científica afirmando que as emoções positivas afetam o corpo, na saúde e na doença. Grande parte dela é vaga, pouco fundamentada e simples desejo de que tudo corra bem. Esses livros pintam a esperança como uma vara de condão de algum conto de fadas que, por si mesma, fará com que miraculosamente um doente se cure. Como cientista racional, treinado para decodificar a sequência do DNA e decifrar a função das proteínas, afastei-me dessas afirmações fantasiosas sobre a esperança. Na verdade, fechei a porta na cara da esperança e insultei minha mente para que não a levasse a sério como catalisadora no cadinho da cura. A experiência pessoal me abriu a mente. Durante cerca de 19 anos, após uma mal-sucedida cirurgia de espinha, vivi num labirinto de dor e debilidade recorrentes. Em seguida, encontrei uma saída, por meio de uma série de circunstâncias devidas ao acaso. Reconheci que somente a esperança poderia ter tornado possível a minha cura. O renascer da esperança me deu coragem para iniciar um programa de tratamento árduo e incomum, e tenacidade para suportá-lo. Sem esperança, eu teria permanecido encerrado para sempre naquela prisão de dor. Mas percebi também que a esperança fizera mais do que impelir-me a arriscar e não desistir. Ela parecia exercer efeitos poderosos e palpáveis, não apenas sobre minha psicologia, mas também sobre minha fisiologia. Como cientista, desconfiei de minha própria experiência e encetei uma jornada pessoal a fim de descobrir se o sentimento energizador da esperança é realmente capaz de contribuir para a recuperação. Descobri que existe uma autêntica biologia da esperança. Mas qual é o seu alcance e quais são seus limites? Os pesquisadores estão começando a compreender que uma modificação de atitude mental tem o poder de alterar a neuroquímica. A crença e a expectativa, elementos-chave da esperança, são capazes de bloquear a dor ao liberar endorfinas e encefalinas cerebrais, que reproduzem os efeitos da morfina. Em alguns casos, a esperança também pode ter efeitos importantes nos processos fisiológicos fundamentais, como a respiração, a circulação e as funções motoras. Durante o curso de uma enfermidade, portanto, a esperança pode ser vista como um efeito dominó, uma reação em cadeia na qual cada elo torna mais provável a melhora. Ela nos modifica profundamente, no espírito e no corpo. Todos os dias procuro esperança para meus pacientes, para meus entes queridos e para mim mesmo. É uma busca constante. Neste livro, narro o que encontrei. Nota do autor. Embora todos os incidentes narrados neste livro sejam verdadeiros, os nomes e características pessoais dos indivíduos citados foram mudados, a fim de proteger sua privacidade. Qualquer semelhança resultante com outras pessoas, vivas ou mortas, é puramente involuntária e resultado de coincidência. Capítulo 1. Despreparado. Em julho de 1975, iniciei meu 4º e último ano na Escola de Medicina da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Havia terminado todos os cursos exigidos, com exceção do de cirurgia,
e estava ansioso por mergulhar em seus aspectos dramáticos. Os cirurgiões agem com ousadia e decisão. Conseguem curas ao desbloquear um intestino, reparar uma artéria rompida ou drenar um abscesso profundo, restituindo a saúde ao paciente. Sua arte exige precisão e autocontrole extraordinários, uma disciplina do corpo e da mente que se torna mais evidente na sala de operações, porque até mesmo os mínimos enganos, demasiada pressão no escalpelo, tensão insuficiente numa sutura, penetração exagerada num tecido, podem causar um desastre. No hospital, os cirurgiões eram considerados imperadores da equipe clínica, cujas mínimas ordens deviam ser obedecidas. Nós, estudantes, éramos a sua infantaria. Eu me sentia intoxicado com a ideia de participar daquele mundo. A equipe cirúrgica a que me juntei era chefiada pelo Dr. William Foster. Era um homem alto e imponente, de feições abruptas como se fossem talhadas em madeira. Suas visitas começavam de madrugada, seguidas por 2 ou 3 cirurgias que duravam até o fim da tarde. Como é costumeiro num hospital-escola, todos os pacientes do Dr. Foster eram acompanhados por estudantes de medicina que seguiam os casos para aprender os aspectos básicos do diagnóstico e do tratamento. Não muito depois de iniciar o curso, fui designado como estudante para acompanhar o caso de Esther Weinberg, uma jovem portadora de um tumor no seio esquerdo. Esther Weinberg tinha 29 anos de idade. Tinha o corpo bem feito, os olhos cor de amêndoa. Pertencia à comunidade judaica ortodoxa de Washington Heights, o bairro adjacente à Escola de Medicina da Colômbia. Quando entrei em seu quarto, ela estava deitada na cama, lendo um pequeno livro de orações. Tinha a cabeça coberta por um lenço azul, sinal típico de modéstia entre as mulheres ortodoxas casadas, cujos cabelos, por serem manifestação da sua beleza, não devem ser vistos por outros homens além dos seus maridos. Sou Jerry Gripman, aluno do Dr. Foster, falei à guisa de apresentação. Eu vestia o uniforme dos estudantes de medicina, uma jaqueta branca curta com meu nome num crachá sobre o bolso superior esquerdo. No crachá era evidente a inexistência do título de doutor. Esther rapidamente me avaliou e seus olhos demoraram um instante no crachá. Não estendi a mão. Os homens não devem tocar mulheres estritamente ortodoxas, nem mesmo casualmente. Os olhos dela voltaram ao crachá e depois se fixaram em meu rosto. Adivinhei seus pensamentos. Se o fato de eu não lhe apertar a mão indicava que eu fosse judeu e, portanto, sabedor da proibição ortodoxa, ou se eu era simplesmente um estudante mal educado. O sobrenome Gripman é de origem holandesa e não fornecia pistas. O Dr. Foster me dissera que Esther era uma pessoa ansiosa e achei que revelar a nossa herança comum a colocaria à vontade. Shalom Aleichem, disse eu, usando a saudação tradicional. A paz seja contigo. Em vez de mostrar um sorriso de boas-vindas, o rosto dela se enrijeceu. Seguindo o protocolo, iniciei a entrevista clínica, da qual faz parte a investigação sobre o histórico familiar e social. Esther Weinberg, nascida Sigmund, viera ao mundo na Europa em 1946. A família vinha de Leipzig, na Alemanha. E dentre os mais de 100 parentes, somente os pais dela haviam escapado aos campos nazistas do extermínio. O casal Sigmund havia imigrado para os Estados Unidos no início da década de 50. Esther se casara aos 19 anos. Tiveram uma filha um ano depois do matrimônio e 2 gêmeas 18 meses mais tarde. O pai dela morrera de infarte pouco depois. Durante o ano anterior, ela havia trabalhado como secretária particular do proprietário de uma firma de limpeza na parte mediana da ilha de Manhattan. O trabalho era estritamente administrativo, sem exposição a solventes tóxicos capazes de causar câncer. Um dos riscos primários do câncer de mama é o histórico dessa doença na família. Esther sabia muito pouco sobre os parentes mortos durante a guerra, mas não recordava casos na família. Outro risco importante é a exposição prolongada e ininterrupta ao estrogênio, que ocorre quando a menarca, o início da menstruação, se dá em idade muito tenra, ou quando a gravidez é tardia ou inexistente. Mas Esther atingira a puberdade aos 13 anos, idade típica, e tivera 3 filhas, as quais amamentara com pouco mais de 20 anos. Essa maternidade na juventude parecia reduzir seu risco de ter câncer de mama.
Executei o exame físico que me havia sido ensinado para pacientes do sexo feminino, mostrando comportamento adequado e respeito pelo corpo. Cobri um dos seios enquanto apalpava o outro em busca de irregularidades. Impressionei-me com o que encontrei. O tumor no seio esquerdo dela era grande, mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe, facilmente perceptível acima do mamilo. Havia muitos nódulos linfáticos na axila esquerda, também grandes e endurecidos como pedras. Para crescer até aquele tamanho, espalhando-se pelos nódulos linfáticos adjacentes, um câncer leva muitos meses, até mesmo anos. A prognose ditada pelas dimensões do tumor e pelo número de nódulos linfáticos contendo depósitos metastáticos era muito negativa. Como poderia uma jovem aparentemente atenta haver esperado tanto para consultar um médico? Não perguntei. O Dr. Foster definia claramente os limites para os estudantes de sua equipe cirúrgica. Nosso papel era observar e aprender, fazendo somente o que ele nos mandava fazer. Mais tarde vamos visitá-la com o Dr. Foster, disse eu. Desejo-lhe o melhor na cirurgia. Se Deus quiser, foi a resposta. Fiz menção de sair. Esther me chamou. Posso conversar com o senhor? Claro, disse eu. Quando um paciente mostrava desejo de falar conosco, nós estudantes nos sentíamos como os médicos que desejávamos ser. Talvez mais tarde, disse ela hesitante. Naquela tarde, William Foster se postou ao pé do leito de Esther Weinberg, com seus 3 alunos à esquerda e 2 membros residentes da equipe à direita. A luz do crepúsculo de julho lançava longas sombras pelo quarto. Resumi os motivos da internação, o que encontrara no exame físico e o procedimento planejado, dirigindo-me ao Dr. Foster. O tumor certamente era maligno e parecia estar bastante avançado. Seria inicialmente tratado com cirurgia e em seguida por quimioterapia. Continuei minha função de estudante, recordando à equipe o que o Dr. Foster dissera à Sra. Weinberg no consultório, a respeito da iminente operação. Depois de anestesiada na sala de operações, seria feita uma biópsia do tumor, e caso se revelasse maligno, como era de esperar-se, seria executada uma mastectomia radical e imediata. Essa era a orientação dada por William Halsted, eminente cirurgião que trabalhara nas primeiras décadas de 1900 na Universidade Johns Hopkins. O Dr. Foster acenou afirmativamente com a cabeça e deu alguns passos para o lado esquerdo da cama. Segurou a mão de Esther Weinberg entre as suas e perguntou se ela tinha alguma pergunta sobre a operação. O Dr. Grupman vai estar lá quando eu acordar depois da cirurgia? Eu gostaria que estivesse. O Dr. Foster olhou para mim com ar intrigado. Eu não sabia por que Esther me queria ao seu lado quando recuperasse a consciência. Examinei o rosto dela procurando uma pista, mas nada descobri, nada percebi. Como todos os estudantes, o Sr. Grupman acompanha os pacientes desde que entram no hospital, na sala de operações e durante os cuidados pós-operatórios. Esteja certa de que conversarei de forma completa com a senhora sobre o que descobrimos na cirurgia e os passos seguintes a serem tomados. O caso de Esther Weinberg era o primeiro do programa do dia. Aproximei-me do Dr. Foster e do residente mais graduado. Não se conversava sobre generalidades antes da cirurgia. Caminhamos em fila indiana para a sala de operações, com o Dr. Foster adiante, depois o residente e eu no fim, como convinha à minha posição. O anestesista já pusera Esther para dormir. Foster fez-me um sinal e eu passei o antisséptico de iodo em círculos concêntricos na pele do peito esquerdo. Depois coloquei gaze esterilizada em volta do seio, assim pintado. Desde que começara o curso de cirurgia, no início daquele mês, eu havia assistido a diversas operações e vira como era tratado o campo operatório, como se fosse um terreno diferente de um ser humano vivo e mais amplo. Primeiro, o cirurgião identificava as características anatômicas relevantes, como um agrimensor que fizesse o levantamento de um terreno. Isso promovia o alinhamento psíquico, reduzindo a temperatura emocional e facilitando a intensa concentração que a incisão exigia. Essa atitude mental era acentuada por uma sequência estilizada.
Cada conjunto de incisões era seguido por uma avaliação formal da anatomia assim exposta e por uma nova identificação anatômica. O objetivo era de limitar toda a região afetada pela doença, com mínima destruição dos tecidos saudáveis circunjacentes e máxima preservação das estruturas normais. Mas a operação daquele dia era diferente. Numa mastectomia radical, planejava-se a destruição total da anatomia normal. Os tecidos mamários dos seios seriam removidos, junto com os músculos da superfície das paredes do tórax, inclusive o peitoral e todos os nódulos linfáticos da axila. Somente ficariam cicatrizes e costelas. Esse procedimento draconiano se baseava na afirmação de Halsted de que as células cancerosas migravam passo a passo do tumor primário para os tecidos circundantes e depois, muito mais tarde, para áreas distantes como o fígado e os ossos, por meio da corrente sanguínea. Somente com a extirpação de um bloco completo da carne do peito seria possível ao cirurgião remover as células cancerosas ocultas sob o seio. O Dr. Foster havia feito extensas conferências sobre a maneira pela qual a visão de Halsted havia aperfeiçoado o tratamento do câncer de mama. Anteriormente, uma série de operações ao acaso, até chegar-se a uma cirurgia uniforme e altamente científica. O Dr. Foster delineou as margens do tumor acima do mamilo esquerdo de Esther e, em seguida, ordenou que o residente fizesse a biópsia. Este fez uma incisão e retirou uma lâmina de tecido granuloso e brilhante. Um patologista foi chamado para proceder à biópsia por congelamento, o que se faz pelo resfriamento súbito da parte da massa tumoral, e exame microscópico imediato a fim de verificar a existência de células malignas. Se as descobrisse, a mastectomia prosseguiria. Nossa espera na sala de operação foi curta e silenciosa. O Dr. Foster parecia absorto em seus pensamentos, e nem eu e nem o residente ousamos incomodá-lo. O patologista voltou à sala. Tinha uma expressão grave no rosto. Não havia dúvida sobre o que vira na biópsia por congelamento. O Dr. Foster começou a fazer incisões cada vez mais profundas ao longo da circunferência do seio. Eu segurava um cauterizador, e à medida que cortava, o Dr. Foster me orientava para que eu fosse queimando a extremidade dos pequenos vasos que sangravam. Fios de fumaça acre, com o odor característico de carne carbonizada, emanavam dos vasos cauterizados. Meu estômago se contraiu. Após 3 horas, a dissecção terminou. Quando o bloco do seio foi erguido do peito, glóbulos de gordura e linfa escorreram da sua base. Com os músculos inferiores em carne viva sangrando, mais de 1 dúzia de nódulos linfáticos haviam sido removidos da axila. Minha mente vagueou. Levantei os olhos do campo operatório e olhei o tubo que instilava o anestésico pela boca de Esther. Ao acordar, suas formas teriam mudado drasticamente. Era impossível prever qual seria sua reação. Imaginei, porém, que por ser ortodoxa e casada, com uma fé e uma família firmemente estabelecidas, ela poderia resistir. A sala de recuperação era um espaço aberto, fartamente iluminado, com painéis de luzes fluorescentes no teto. Na entrada havia um quadro no qual estava escrito o nome de cada paciente e, ao lado, o número do leito ocupado. Uma enfermeira e eu empurramos a maca da Sra. Weinberg para essa sala, que estava cheia de outros pacientes. Paramos para escrever o nome dela no quadro. Operação radical de Foster? Perguntou o funcionário. Assenti com a cabeça. Leito 6, orientou ele. Usando o lençol inferior como alavanca, erguemos Esther para depositá-la num leito destinado. Um coro de vozes enchia a sala. Mais soro aqui! A pressão dele está baixa. Mande mais dopamina. Verifique o oxigênio dela, os lábios estão meio azulados. O Dr. Foster marchava por entre os murmúrios como um imperador. Mandou o residente começar a preparar o caso seguinte. Normalmente eu teria voltado às enfermarias para ajudar nas tarefas rotineiras, mas havia prometido a Esther que estaria ao lado dela quando acordasse. Olhei para ela. Gotas de suor brilhavam em sua testa. Os cabelos, pegajosos pela transpiração, eram cortados curtos para que pudessem ser facilmente cobertos com um tichel. O Dr. Foster apertou a mão direita dela e repetiu seu nome diversas vezes,
até que os olhos da moça se abriram e permaneceram abertos. Ela se esforçou por focalizá-los, pois o efeito da anestesia ainda estava em seu organismo. Senhora Weinberg, a cirurgia terminou, disse o Dr. Foster, e fez uma pausa. Lamento, mas tivemos de remover o seio. Esther ficou em silêncio por algum tempo e em seguida acenou lentamente com a cabeça e voltou-se para mim. Grupman, você compreende, murmurou. Fitei-a durante um longo instante, mas seus olhos vidrados pareciam opacos. Em breve adormeceu outra vez. Do lado de fora da recuperação, o Dr. Foster parou abruptamente. O que é que ela quis dizer com aquilo? Eu não tinha a menor ideia. 3 dias depois, tive uma pista para o comentário enigmático de Esther. Nas visitas matinais, o Dr. Foster dissera a ela que, devido ao grande tamanho do tumor e ao fato de que se espalhara a mais de uma dúzia de nódulos linfáticos, era provável que o câncer voltasse a se manifestar em breve. A fim de destruir as células que espreitavam em seu corpo, seria administrada a quimioterapia tão logo a mastectomia cicatrizasse. A quimioterapia é desagradável, mas potencialmente salvadora de vidas, disse o Dr. Foster. Ele próprio supervisionaria o tratamento, que é uma prática comum entre os cirurgiões de câncer da sua geração. Visitei Esther a sós no mesmo dia, mais tarde. Eu resolvera tomar a iniciativa e pedir-lhe que explicasse o que dissera na sala de recuperação, mas isso não foi necessário. Chame-me Esther. Posso chamá-lo de Jerry? Claro. Jerry, no início eu não sabia se podia confiar em você. Eu posso? Num reflexo, estendi a mão e segurei a dela. Esther não a retirou. Sorriu, mas era um sorriso forçado, para combater as lágrimas. Meu câncer é um castigo de Deus, disse ela simplesmente. Comecei a responder, mas Esther me deteve. Espere. Explicou que Marcus Weinberg, seu marido, vinha da mesma comunidade judaica de alemães em Washington Heights e tinha sido escolhido para ela por seus pais. Na época, ele tinha 21 anos e ela 19. Encontraram-se 2 vezes antes do casamento, e em ambas as vezes ela percebeu que não poderia amá-lo. Descreveu-o como sendo manso e complacente, com pouco interesse pelo mundo exterior. Trabalhava como vendedor de verduras em uma firma familiar, não longe de onde moravam. Esther trocava poucas palavras com ele, em geral sobre quem deveria fazer determinada tarefa ou sobre os progressos de uma das filhas na escola. Eu só conseguia respirar fora de casa. Dentro era impossível. Ela sabia que mesmo com as saias sem formas que iam até os tornozelos, as blusas bufantes com mangas até os pulsos e os cabelos cobertos pelo tichel, os homens se voltavam ao passar por ela na rua. E percebeu que seu chefe, homem de meia idade que morava com a família em Nova Jersey, prestava atenção especial nela. Contava anedotas que pareciam diverti-la, elogiava seu trabalho e as pequenas mudanças na aparência dela, como quando usou brincos de âmbar, que ele disse ofuscarem seus olhos. Esther disse compreender o que o chefe queria, e mesmo sem acreditar sequer por um instante que ele a amasse, ser desejada era suficiente para sentir que não estava sendo sufocada. Ele fecha a persiana da sua sala e me possui no chão. Lágrimas rolaram por seu rosto. Entreguei-lhe uma caixa de lenços de papel, mas ela recusou com um gesto. Eu devia estar chorando de vergonha, mas não é isso. Estou chorando porque sei que ele não vai me querer mais. Vai me achar repulsiva, na melhor das hipóteses, terá pena de mim. Outra moça vai aparecer, e o pouco que eu tinha na vida e que me pertencia vai desaparecer. Esther me olhou com ar de súplica.
Deveria eu afirmar seu pecado e reconhecer a punição? Ou deveria ter pena de seu sofrimento e absolvê-la após a confissão? Eu não tinha autoridade para nenhuma das duas coisas. Assim, soltei-lhe a mão e saí do quarto em silêncio. O peso do segredo de Esther me desequilibrava. Todos os dias, após as visitas, eu me via a sós com ela. Esther não estendia a mão para acolher-me, e eu não apresentava a minha. Sem ter certeza do que deveria dizer, eu mantinha a conversação estritamente clínica. A dor no peito diminuía, sentia febre ou transpirava muito, a inchação no braço esquerdo e nos dedos se modificava. No dia em que Esther teve alta, o Dr. Foster foi vê-la e descobriu-lhe o peito. As linhas das suturas estavam firmes e sem sinal de infecção. Havia o esperado edema devido à remoção dos canais linfáticos que normalmente drenam os braços. Ele comentou com os residentes e estudantes a rapidez do início da cicatrização de uma mastectomia radical numa mulher jovem. Considerou a cirurgia um sucesso. Bem, vamos marcar uma consulta para a senhora dentro de 2 semanas. Se alguma coisa mudar nesse período, se tiver dores anormais, se tiver febre ou se o braço ficar vermelho ou mais inchado, entre em contato imediato. Esther assentiu. Logo que a cicatrização for suficiente, começaremos a quimioterapia. O Sr. Grupman voltará mais tarde para certificar-se de que tudo está bem antes de a senhora sair. Pouco antes das 4 da tarde, bati na porta do quarto de Esther. Uma voz masculina disse: "Entre, por favor." Sentado na cama ao lado dela havia um homem corpulento, vestido de terno cinza e chapéu preto. "Marcus Weinberg, sou o marido de Esther", disse ele. Apresentei-me e disse sorrindo que tudo estava pronto para a partida dela. O rosto de Esther não demonstrou emoção. Reiterei a dosagem dos remédios que ela deveria tomar para as dores e a data da consulta com o Dr. Foster. "Obrigado por sua atenção com minha mulher", disse Weinberg. Talvez possamos convidá-lo para o jantar no sábado? Não moramos longe, umas 15 quadras do centro médico." O rosto de Esther continuava impassível. Fiquei sem saber o que responder, sem ter certeza de que ela tivesse sugerido aquilo ou concordado, e sem saber se minha aceitação poderia violar o que o Dr. Foster considerava ser a fronteira correta entre o médico e os pacientes. "Obrigado, mas talvez isso seja um pouco demais para a senhora Weinberg, logo depois da recuperação." "Não, a mãe de Esther, Gertrude, mora perto de nós a 2 quadras e está cozinhando para nós e ajudando a cuidar das crianças, até que ela se recupere disso." Repeti que agradecia o convite, mas era difícil prever minhas obrigações nos próximos meses. Marcus Weinberg olhou para a mulher. "Será uma honra para nós recebê-lo", disse Esther. Na sexta-feira seguinte, pouco depois do pôr do sol, caminhei para o norte, saindo do centro médico em direção a Washington Heights. Chovera sem parar durante o dia, e o calor do sol de agosto levantava ondas de vapor do asfalto brilhante. A aparente ambivalência de Esther em relação ao convite ampliara a minha. O conhecimento de seu segredo me fazia sentir-me cúmplice de sua outra vida. Estranhamente, temi que Marcus Weinberg ou a mãe de Esther lessem em meu rosto o que eu sabia. Uma parte de mim queria voltar, mas outra me impelia para adiante. Eu queria provar para mim mesmo que já era mais do que um estudante, capaz de agir como médico. Dizia a mim mesmo que um médico que cruza a fronteira entre o que é pessoal e o que é profissional com o paciente e a família tem de ter compostura e habilidade para controlar a situação. Marcus e Esther Weinberg moravam no 2º andar de um edifício baixo, de tijolos amarelos, várias quadras antes da ponte George Washington. Marcus Weinberg me esperava na rua. O apartamento era pequeno e arrumado, com um longo corredor que levava a uma sala central de refeições. Esther se levantou quando entramos. Vestia uma blusa branca engomada e saia azul,
como pequenos brincos de diamante que refletiam a luz das velas acesas para o sabbat. Marcos sentou-se à cabeceira e fez-me sinal para sentar-me ao seu lado, diante de Esther. Duas das filhas se acomodaram na outra extremidade, de ambos os lados de Gertrude, mulher corpulenta, de olhos agudos e atitude dominadora. As meninas tinham cabelos castanhos como os de Esther. A atmosfera era tranquila. Marcos Weinberg abençoou as filhas, e em seguida voltou-se para Esther e entoou a canção tradicional do marido para a mulher na tarde do Shabat. Quem será capaz de encontrar uma mulher valorosa? Ela é mais preciosa do que os rubis. O marido confia nela e nada lhe há de faltar. Ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias de sua vida. Abre as mãos para os necessitados e estende-as para os pobres. Veste-se de força e dignidade e enfrenta alegremente o futuro. Abre a boca com sabedoria, sua língua é guiada pela bondade. Cuida dos assuntos domésticos e não come o pão do ócio. Os filhos se adiantam para abençoá-la. O marido também, e a elogia. Muitas mulheres são excelentes, mas tu as superas a todas. Os encantos são enganosos e a beleza é vã, mas uma mulher que reverencia a Deus deve ser elogiada. Honremo-la pelo fruto de suas mãos. Sempre que as pessoas se reunirem, seus feitos merecerão elogio. Esther franziu o rosto durante a récita. Você tomou o remédio para a dor? Perguntou a mãe. Tomei. Talvez tome outro depois da refeição. Marcos abençoou rapidamente o vinho e o pão. Esther fez questão de ajudar a servir, e naturalmente usou mais a mão direita. Os dedos da mão esquerda estavam inchados como pequenas salsichas. Ainda era cedo para saber se a maior parte do edema diminuíra, ou se a destruição dos canais linfáticos desde o braço até o peito, devido à mastectomia, fariam com que a inchação ficasse permanente. O senhor é médico? Perguntou Rebeca, a filha mais velha. Pelas informações dadas por Esther ao entrar no hospital, calculei que deveria ter uns 9 anos. Ainda não. Expliquei que o curso na escola de medicina durava 4 anos e quando eu terminasse aquele último ano, começaria a trabalhar como interno e em seguida como residente. Depois disso, planejava especializar-me e fazer pesquisas sobre doenças do sangue e câncer. Que é câncer? Perguntou Rebeca. Rebeca, nosso convidado veio jantar, disse Gertrude severamente. Não faça perguntas. O ruído do ar-condicionado na janela encheu um longo silêncio. Olhei para a superfície da mesa. Havia travessas de frango assado e carne de boi e caçarolas com almôndegas de batata e massa. Fisguei um pedaço do frango com o talher de servir e coloquei-o em meu prato. O tilintar do metal contra a porcelana ressoou na sala. Amanhã é capaz de fazer outra vez mais de 33 graus, disse Marcos Weinberg. Hoje já tivemos 35. E com muita umidade, acrescentei. Esther mexia distraidamente no prato. Apesar do oferecimento de Marcos, não comeu a sobremesa. A refeição terminou com Marcos fazendo a prece de agradecimento. As filhas pareciam divertir-se cantando a canção de gratidão pela munificência divina. Elas têm belas vozes, comentei. Como anjos, disse Esther. Durante um rápido instante seus lábios tremeram. Parecia arrastada pela força de seus sentimentos e abaixou os olhos. Ao erguer o rosto, estava novamente composta. Marcos Weinberg levantou-se e agradeceu-me por ter vindo. Mandou que as filhas se recolhessem e se preparassem para dormir. Fiz menção de sair, elogiando novamente a arte culinária da mãe de Esther. Preciso de um pouco de ar, disse ela. Vou caminhar com o doutor por algumas quadras. O rosto de Marcos mostrou um laivo de incerteza, mas ele não fez objeção. O calor do dia ainda enchia a rua. Um grupo de homens na extremidade da rua, bebendo refrigerantes, a olhou quando passou.
Veja a minha vida. Tudo é escondido. Até mesmo o que há de errado comigo não pode ser visto. Respondi que havia opiniões divergentes sobre o que se devia dizer às crianças quando os pais ficam doentes. Elas não sabem que estive no hospital. Foi como se eu desaparecesse e depois voltasse. Eu guardo tudo comigo, sozinha. Marcos fala com o rabino. Minha mãe fala com Deus. Eu não consigo falar com nenhum dos dois. Talvez você devesse conversar confidencialmente com o rabino, sugeri. Ela me olhou nos olhos. Está falando sério? Aos olhos da minha comunidade, eu sou uma zona, uma prostituta. E depois acrescentou: eu não vou fazer a quimioterapia. Eu olhei-a incrédulo. Tem de fazer o que o Dr. Foster mandou. Ele lhe disse o que encontrou na operação. Há um risco muito elevado de que o câncer volte. E isso seria fatal, Esther. Esther, a quimioterapia lhe dá uma chance de viver. Feliz Shabat, disse ela, voltando-se na direção do apartamento. No dormitório da universidade, fiquei sentado à minha escrivaninha, ainda com o gosto da boa refeição do Shabat na língua. Estava de serviço durante o fim de semana e deveria receber um paciente com o canal pancreático obstruído. Meu livro de cirurgia estava aberto no capítulo sobre a anatomia do pâncreas e as diferentes enfermidades que o obstruem. O Dr. Foster me faria perguntas sobre o assunto nas visitas da manhã de segunda-feira. Mas eu não conseguia deixar de pensar em Esther Weinberg. Agora eu entendia por que motivo ela não procurara um médico, senão muito depois que o câncer aparecera. Também estava clara a sua observação dizendo que eu compreenderia. A Bíblia frequentemente equipara as doenças à punição pelos pecados. Quando Miriam, irmã de Moisés, calunia a mulher deste, Deus a faz ficar leprosa. Embora mais tarde os rabinos hajam interpretado a lepra dela como uma metáfora para significar que a pessoa é consumida pela inveja e deformada pelo ciúme, na mente dos fundamentalistas, essas imagens literárias têm pouco efeito. Aos olhos deles, Deus mostra aos homens duas faces. Uma é a do Deus da misericórdia, indulgente e de infinita bondade, sempre pronto a perdoar suas imperfeitas criaturas quando se arrependem. Miriam se arrepende de sua transgressão e fica curada. O outro Deus é o da justiça, severo e exigente, autor de códigos de conduta que acarretam graves consequências quando violados. Ao não buscar um tratamento aos primeiros sinais do câncer, Esther se colocara no caminho certo para a morte. Consultando o Dr. Foster, afastara-se daquele caminho. Se recebesse um tratamento agressivo imediato, teria pelo menos uma chance de sobreviver. A recusa representou o retorno à rota da autodestruição. Eu lhe dissera que podia confiar em mim. Tinha dado a minha palavra de que guardaria o seu segredo. No entanto, desejava que ela não tivesse me feito a confidência. Ficar sabendo a verdade me perturbara, mas também compreendi que me envaidecera por ela haver depositado sua confiança em mim. De alguma forma, imaginei que nossa herança comum me tornaria capaz de ajudá-la. Agora percebia o quanto fora superficial e ingênuo. Eu tinha abandonado a firmeza dos fatos e entrara num atoleiro de emoção e imaginação. Estava enterrado até os ossos. Eu era estudante do 4º ano e não médico. Minhas responsabilidades para com os pacientes eram limitadas pelo que Dr. Foster dissesse que eu podia ou não fazer. E como estudante, ao não ter certeza de um diagnóstico ou ao não entender a escolha de uma terapia, eu não deveria hesitar em perguntar a um residente ou a um médico assistente. A quem deveria pedir auxílio agora? Havia religiosos no hospital, especializados em atender os pacientes. Mas Esther havia recusado encontrar-se com o rabino no centro médico durante sua hospitalização. Nos casos complexos, solicitava-se a ajuda de psicoterapeutas, mas a comunidade ortodoxa suspeitava profundamente dos seguidores de Freud e dos que prescreviam medicações para a modulação da mente. Deveria eu sentir-me obrigado por minha promessa?
Resolvi que, por enquanto, guardaria o segredo de Esther. A consulta dela com o Dr. Foster estava marcada para dali a 2 semanas. Eu estava certo de que, na presença autoritária de William Foster, ela concordaria em seguir a quimioterapia. Voltei à anatomia do pâncreas. Mas Esther não iniciou o tratamento conforme havia sido planejado. Eu estava na clínica quando ela telefonou para dizer à secretária que não desejava comparecer à consulta e começar a ser tratada com as drogas. Mais tarde, durante a semana, ouvi a secretária informar o Dr. Foster de que ela havia cancelado a nova consulta marcada. Senti um frio no estômago quando o Dr. Foster mencionou a resistência de Esther ao tratamento. Ele a havia procurado pessoalmente para descobrir o motivo, e ambos haviam conversado durante muito tempo. Ela considera o câncer que tem como uma espécie de julgamento divino, resumiu Foster. Sem saber o que mais ela revelara ao Dr. Foster, respondi que tinha me dito a mesma coisa. O tom de voz dele não convidava ao prosseguimento da conversa. Parecia estar exercendo o mesmo férreo autocontrole que eu observara na sala de operações. Despedindo-se, ele disse que continuaria a conversar com ela até que o bom senso prevalecesse. Terminei o curso 3 meses depois, com uma sensação de culpa e alívio. O Dr. Foster levara todo aquele tempo para convencer Esther. Sua primeira sessão de tratamento com quimioterapia coincidiu com os meus últimos dias na cirurgia. Os estudantes de medicina têm relacionamentos relativamente curtos com os pacientes, dependendo do número de semanas que trabalhem em determinada clínica ou enfermaria. Passei os meses seguintes no exterior, em cursos eletivos na Inglaterra e em Israel. Depois de formado, mudei-me para Boston, a fim de cumprir o estágio como interno. Somente mais tarde, fiquei sabendo, por meio de colegas da Colômbia, que Esther procurara o tratamento médico tarde demais. O câncer reapareceu, primeiro nos ossos, depois no fígado e finalmente nos pulmões. Morreu aos 34 anos. Muitas vezes me senti tentado a não narrar a história de Esther, ou a não narrá-la inteiramente. Olhando retrospectivamente para as minhas ações, vejo uma dolorosa ignorância. Nos primeiros 2 anos de escola de medicina, eu assistira a conferências para absorver uma grande quantidade de informações sobre anatomia, fisiologia, farmacologia e patologia. Nos 2 últimos anos, junto às camas dos doentes, ouvira enlevado as palavras de clínicos importantes que revelavam as sutilezas dos exames físicos e dos detalhes do tratamento médico. Cheio de conhecimentos novos, imaginei que estivesse perfeitamente pronto para assumir a tarefa de cuidar de outras pessoas. Eu confundi informação com percepção. Embora estivesse bem preparado para a ciência, estava lamentavelmente despreparado para a alma. Nunca fiquei sabendo por que motivo Esther invertera a sua decisão. Embora os médicos como o Dr. Foster nos instruíssem sobre as manifestações de enfermidades e nos mostrassem as técnicas operatórias para curá-las, os temas da esperança e do desespero não faziam parte de nosso currículo. As conversas como as que o Dr. Foster teve com Esther ocorriam a portas fechadas. Os estudantes, internos e residentes não participavam das palavras usadas por um médico para mudar a mente e o coração dos pacientes. Profundamente perturbado com o que ficara sabendo, relutei em fazer perguntas sobre Esther ao Dr. Foster naquela última semana do curso. E ele não considerou necessário dizer-me algo. Durante vários meses, o caso dela me perseguiu, mas depois foi desaparecendo da minha lembrança. O período como interno era muito intenso e concentrado, e a cultura do Hospital Geral de Massachusetts era de ousada independência e ação segura. A aceitação para o programa de treinamento em clínica geral era altamente seletiva, com cerca de 600 candidatos a 18 vagas. Os internos e residentes, como os de outros hospitais-escola,
progrediam até chegar a serem líderes da medicina acadêmica. A fim de aguçar as qualidades de liderança, a filosofia do hospital era tudo ou nada. Trabalhávamos durante o dia numa equipe composta de 2 internos e um residente experiente, mas durante a noite, cada interno ficava de plantão por sua conta. Embora fosse possível entrar em contato com o residente para casos de necessidade, a regra não escrita era que isso demonstrava debilidade, tanto de conhecimento quanto de caráter. Após uma noite sem dormir nas enfermarias ou na sala de emergência, devíamos apresentar-nos na manhã seguinte ao colega interno e ao residente como homens de ferro, defensores solitários da fortaleza. O que importava diante dos colegas e dos médicos supervisores era fazer diagnósticos astutos e prescrever tratamentos eficazes. Isso significava, em última análise, encontrar pistas no histórico clínico dos pacientes, descobrir alguma normalidade reveladora no exame físico e interpretar corretamente as manchas nos raios-x e saber a dose adequada de um medicamento ou a colocação correta de um instrumento para tratar com eficácia a doença. O ritmo daqueles dias e noites era corrido, e eu gostava da velocidade da tensão. O objetivo do sistema era nos tornar eficientes, e entre os internos e residentes a eficiência caminhava junto com a impaciência. Somente valia a pena cuidar do que fosse clinicamente essencial. Embora se desse atenção perfunctória ao estado emocional do paciente, este, em geral, era ignorado. Se alguém falasse sobre o psiquismo e a alma, haveria testas franzidas entre todos nós, jovens médicos que considerávamos nosso futuro dependente da ciência pura. Seríamos os líderes dos laboratórios onde se decifraria o DNA e se desenharia a estrutura das proteínas, os chefes de departamentos clínicos onde se projetariam novos instrumentos e se experimentariam novos medicamentos. O idealismo que levara muitos de nós à medicina era considerado sentimentalismo. Era melhor deixar as questões da alma e do espírito para aquele que não buscavam a estratosfera acadêmica e entregá-las aos assistentes sociais e capelões dos hospitais. Mas em certos momentos eu me lembrava de Esther. Havia pacientes que não tomavam os remédios ou deixavam de apresentar-se para uma radiografia. Ao voltarem à clínica, eu repetia as minhas instruções e reiterava a necessidade de tratamento ou de algum procedimento. Mas via em seus olhos uma falta de luz, em seus rostos uma indiferença fria. Mas eu tinha pouco tempo e, devo confessar, também pouca motivação para mergulhar profundamente nos motivos pelos quais eles pareciam estar desesperançados, incapazes de dar os passos necessários em direção a uma saúde melhor. Somente anos mais tarde, comecei a compreender que esses pacientes estavam intimamente relacionados com Esther. Inicialmente, eu vira o caso dela por um prisma estreito. Sua teologia fundamentalista equiparava a doença à punição pelos pecados. Acreditava que não merecia a esperança devido à sua transgressão. Deus fizera o seu julgamento, e a onipotência e a onisciência divinas significavam que não havia motivos para que ela tivesse esperança, nenhuma razão para perseverar. Para que arrostar o sofrimento, quando tudo em seu presente e em seu futuro já estava irrevogavelmente predeterminado? Era um estado de espírito terrível e assustador, um inferno em vida, sem possibilidade de libertação. Mais tarde, comecei a compreender que essa visão era demasiadamente limitada. A tradição e a crença religiosas de Esther eram a linguagem específica, as metáforas por meio das quais a desesperança se revelava. A esperança somente pode chegar quando se reconhece a existência de verdadeiras opções e escolhas genuínas. A esperança somente pode florescer quando se acredita que nossas ações fazem diferença, que elas podem trazer um futuro diverso do presente. Ter esperança, portanto,
é adquirir uma crença em nossa capacidade de exercer algum controle sobre o que nos acontece. Já não estaremos inteiramente à mercê de forças externas. Naquela época eu não percebia isso, e a minha cegueira permaneceu por muitos e muitos anos. Durante o período em que fui interno e residente, pacientes como Esther, que comprometiam o seu futuro devido à desesperança, continuaram opacos para mim. Nas visitas da equipe, racionalizávamos esses casos em forma de chavões como recalcitrante ou não cumpridor. Esses rótulos nos faziam distanciar-nos mais ainda dos pacientes. Os rótulos retiravam a responsabilidade de nossos ombros, passando-a para os deles, e nada mais faziam senão solidificar o sentimento de desesperança que os rodeava. Esther não tinha esperanças, e pareceu-me um milagre que o Dr. Foster a tivesse convencido a seguir a quimioterapia. Eu tinha ficado confuso e perplexo pela intimidade dela comigo e por seu desespero, mas ainda mais confuso pela minha incapacidade de aproximar-me dela. Em minha soberba juvenil, eu quis ser a pessoa responsável por sua melhora, mas não sabia o que era necessário para dar esperança a ela. O Dr. Foster aparentemente sabia, mas essas lições não faziam parte do currículo. Gostaria de ter sabido o que o Dr. Foster lhe dissera e de que forma conseguira finalmente chegar até ela. Ele me teria mostrado, mais além dos escalpelos e das suturas, as maneiras pelas quais um médico procura restituir a saúde de uma pessoa. Mas o Dr. Foster jamais partilharia com um aluno as coisas que disse para que ela mudasse de ideia. Nem na época eu teria compreendido a importância mais profunda daquele acontecimento. Essa lição começaria muitos anos mais tarde.